Você sente o calor do deserto nos ombros enquanto atravessa lentamente uma trilha de areia, onde os grãos brilham como pequenos pedaços de vidro dourado. Está caminhando pela antiga rota transariana, uma das vias comerciais mais antigas e importantes da África. O som abafado de cascos de camelo marca o ritmo da sua jornada, e o cheiro de couro, poeira e mirra preenche o ar seco. Aqui, as caravanas cruzam o Saara, levando ouro, sal e tecidos entre o norte e o oeste do continente. Você avista ao longe os contornos de uma cidade oásis, talvez Tamanrasset, com suas tendas de tecido tingido e palmeiras que balançam sob um vento persistente. Os comerciantes se aproximam de um poço cercado por jarros de cerâmica ornamentada, cada um com sua história, cada um vindo de uma terra diferente. Uma senhora com roupas tingidas de índigo sorri para você enquanto oferece tâmaras e água, gesto simples, mas sagrado por aqui. O sal, aliás, vale quase o mesmo que o ouro. Você observa blocos cinzentos sendo empilhados com cuidado em cestos de vime, e um velho mercador cochicha que os tambores de sal de Taudene têm o poder de salvar reinos e arruinar governantes. Historiadores ainda discutem se as minas de sal eram controladas por conselhos de anciãos ou se havia uma espécie de chefão do sal que mandava mais que os reis. Na borda do mercado, um contador de histórias narra sobre uma caravana que desapareceu ao seguir uma miragem que prometia pimentas que brilhavam como brasas. Você escuta, intrigado, enquanto os grãos de especiarias dançam em tigelas de madeira entalhada, cada aroma te puxando para outro canto do mundo, e você ainda está só no começo. A noite cai sobre as planícies do Sahel e você está deitado sobre um tapete rústico, observando as estrelas que cintilam como pequenos faróis de especiarias celestiais. A caravana montou acampamento e o crepitar das fogueiras combina com o murmúrio das histórias trocadas entre os viajantes. Você fecha os olhos por um momento, mas o cheiro de noz moscada torrada o mantém acordado. A conversa gira em torno de Gao, um centro comercial vibrante às margens do rio Níger. A cidade parece flutuar entre o mito e a realidade. Ruas de barro prensado, armazéns cheios de cerâmica importada e vendedores que trocam marfim por sacos de pimenta do reino, pesando tudo com balanças de bronze um pouco suspeitas. Você caminha por essas ruas imaginárias, ouvindo os sons de instrumentos de corda e os gritos suaves dos camelôs vendendo açafrão. Um homem de turbante azul lhe oferece uma especiaria vermelha intensa, quase fosforescente. Ele diz que foi trazida de um reino ao sul, onde o solo canta ao entardecer. Uma senhora do Mali balança a cabeça e diz que é só corante de raiz, mas você ainda aguarda com cuidado. Curiosamente, arqueólogos encontraram vestígios de recipientes com traços de gengibre nas casas de nobres locais, indício de que o comércio já incluía ingredientes que cruzavam continentes. Historiadores ainda discutem se esses produtos vinham por terra ou se pequenos barcos subiam e desciam o Níger como formigas organizadas. Ao fundo, uma flauta desafinada toca uma melodia lenta. Você não sabe se ela é um convite para dançar ou apenas uma tentativa de afugentar os escorpiões. De qualquer forma, é hora de seguir a viagem. Você acorda com o sol dourado invadindo sua tenda de algodão cru.
se aproxima de Djenné, um dos grandes centros de saber e comércio da África Ocidental. A primeira coisa que chama sua atenção é o cheiro de papiro e tinta fresca vindo da mesquita de barro, onde escribas e aprendizes copiam textos em silêncio. As margens do rio estão movimentadas. Barcos carregando especiarias chegam pelo canal, guiados por homens de pele curtida pelo sol e braços fortes como remos de madeira. O gengibre é descarregado em cestos, o cominho medido em pequenas taças de barro. Você nota que, apesar de toda a sabedoria que emana das madraças, as trocas mais emocionantes acontecem nas sombras dos becos, onde especiarias são misturadas a poções e perfumes. Um vendedor te oferece pó de sono, uma mistura de lavanda, cravo e algo que ele se recusa a revelar. Você agradece, mas prefere observar. Curiosamente, documentos do século XIII mencionam contratos comerciais entre Djenné e regiões tão distantes quanto a Índia. Historiadores ainda discutem se esses contratos eram feitos por carta, por memória ou com os antigos nós de corda, o que dá um charme a mais ao mistério. Uma criança corre entre os barris com um saquinho de pimenta do reino nas mãos, rindo como se fosse o próprio dono da rota. Talvez ele seja, quem sabe. A caravana agora segue rumo ao Império do Mali, e você cavalga ao lado de mercadores experientes que falam de Timbuktu com olhos brilhando. A cidade surge no horizonte como um santuário de areia e pedra, suas torres de barro pontuadas por feixes de madeira seca que parecem ossos de uma criatura adormecida. Você se vê entrando pelos portões da cidade, enquanto músicos tocam ritmos que fazem até os camelos dançarem, com certa resistência, é verdade. As ruas fervilham de vendedores e compradores. Em cada esquina há alguém oferecendo açafrão iraniano, canela da Índia ou cubos de âmbar com promessas que envolvem amor, sono profundo ou clareza mental. Você se aproxima de uma tenda onde um sábio idoso está moendo sementes de cardamomo com um almofariz de pedra. Ele te oferece uma pitada para cheirar, e por um momento parece que seu cérebro acende em amarelo-limão. Curiosamente, algumas rotas de caravanas se desviavam da cidade principal para evitar taxas, o que gerou a criação de Timbuktus paralelas, pequenas aldeias que imitavam o comércio e até os nomes. Historiadores ainda discutem se essas aldeias sobreviviam por astúcia ou só por sorte geográfica. A brisa da tarde levanta o pó avermelhado das ruas e você quase se perde no cheiro de 1000 mercados misturados num só. Mas está tudo bem. Você tem tempo e o cardamomo ainda dança em sua cabeça. Você agora avança para as savanas ao sul, onde o ar fica mais úmido e o verde começa a vencer o dourado. A trilha leva você à antiga rota que conectava o Império de Gana às terras do Golfo da Guiné. Aqui, a troca de especiarias se mistura com o comércio de noz de cola, uma semente amarga que desperta e tonifica, uma espécie de café primitivo, mas com mais personalidade. Você assiste a um ritual em que uma anciã esfrega gengibre fresco nas têmporas de um jovem para abrir os pensamentos e fechar os medos. Ao lado, vendedores alinham raízes, folhas secas e pequenos frascos com líquidos coloridos que brilham como se contivessem o pôr do sol engarrafado. Um detalhe curioso: as caravanas, ao passar por essa região,
eram uma forma de escrita, ou apenas o equivalente antigo de estivemos aqui. Você encontra sombras sob um baobá e aceita uma bebida feita com noz de cola, gengibre e mel. O sabor é forte, mas seu corpo parece agradecer. Em algum lugar, um tambor toca com preguiça, como se não tivesse pressa de terminar a música. Você também não tem. A floresta se adensa ao seu redor, e o som dos tambores é substituído pelo canto insistente de pássaros e o sussurro constante das folhas. Você está agora em território Akan, no que hoje chamamos de Gana. A umidade gruda na pele como uma capa invisível e o ar carrega o cheiro pungente de cravo, noz moscada e algo doce que você não consegue identificar. As vilas aqui são envoltas por plantações de especiarias, fileiras organizadas de pimenta malagueta e arbustos de gengibre. Mulheres com panos estampados de ferrugem e azul petróleo secam sementes ao sol em cestos de palha trançada. Uma delas te oferece um punhado de grãos de paraíso, especiaria conhecida por seu sabor ardente e por dar nome a muitas promessas de amor. Há também um mercado escondido entre as árvores, onde anciões negociam raízes com sorrisos enigmáticos. Um deles jura que seu extrato de cúrcuma espanta os maus sonhos e a tristeza persistente, o que soa como um ótimo negócio numa sexta à noite. Curiosamente, estudos apontam que o Império Akan possuía rotas comerciais que se estendiam até o delta do Níger. Historiadores ainda discutem se essas rotas eram contínuas ou funcionavam em redes paralelas, operadas por diferentes famílias e clãs. Um macaco te observa do alto, mastigando um pedaço de manga com ares de especialista. Você sorri de volta. Afinal, até os macacos parecem saber que essa floresta guarda segredos cheios de sabor. Agora, você acompanha o curso de um rio largo, serpenteando por entre colinas suaves, cobertas por vegetação luxuriante. Está nos domínios do Império Benin, onde as trocas comerciais seguem, não apenas por terra, mas também pelas águas. Canoas longas deslizam carregadas de sacos de pimenta, tecidos tingidos com índigo e estatuetas de bronze. Você observa de um pequeno cais de madeira, enquanto homens e mulheres descarregam mercadorias com movimentos coreografados. Um ancião murmura uma bênção sobre um recipiente de gengibre em pó antes de entregá-lo a um comerciante iorubá. Gesto de proteção e respeito. Você caminha por vielas estreitas, entre casas de adobe, onde o cheiro de folha de louro seca no fogo mistura-se ao de peixe defumado. Um menino corre com uma colher de madeira, pingando óleo de palma, perseguido por um cão que parece tão interessado na comida quanto na diversão. Curiosamente, esculturas de bronze do reino de Benin retratam cenas de mercado com detalhes minuciosos, incluindo sacos de especiarias, balanças de braço e possivelmente as primeiras representações visuais de comércio transregional. Historiadores ainda discutem se esses mercados eram permanentes ou móveis, montados conforme as estações. Brisa carrega o perfume das colinas e você continua com a impressão de que cada curva do rio sabe um pouco mais do que deixa transparecer. Você agora está próximo ao delta do Níger, região pantanosa, onde as rotas de água se entrelaçam como fitas em uma dança lenta. Atravessa pontes de troncos sobre canais repletos de lírios, sentindo o cheiro de folhas molhadas e fumaça.
aromas flutuantes, onde mulheres com turbantes coloridos oferecem canela, noz moscada e pimenta dos espíritos, envoltas em folhas de bananeira. Você aceita uma dessas folhas como se fosse um presente, sentindo o calor do tempero a atravessar os dedos. À margem de um vilarejo flutuante, você presencia um grupo moendo especiarias sobre pedras planas, entoando cantos antigos que falam de espíritos aquáticos e rotas perdidas. Um ancião diz que o aroma certo pode afastar crocodilos e má sorte. Você prefere não testar a teoria. Curiosamente, algumas comunidades dessa região usavam aromas como forma de sinalização em rituais de navegação. Historiadores ainda discutem se isso era religião ou logística, ou um pouco dos dois. Você adormece ao som de sapos e grilos, com a sensação de que está sendo embalado por um mundo inteiro feito de aroma, água e sonho. A floresta se abre, revelando planícies onduladas e vilas agrupadas em colinas suaves. Você está agora entre os Igbo, onde o comércio assume um caráter quase doméstico. As feiras são organizadas em ciclos lunares e os dias de mercado são eventos quase cerimoniais. Em uma clareira, você observa tendas decoradas com tecido amarelo e açafrão. Jovens oferecem tigelas com pastas de gengibre e pimenta, enquanto anciãs avaliam os grãos com olhos de falcão. Ao fundo, um grupo entoa canções com tambores e flautas de bambu. Uma senhora te dá um pedaço de noz de cola envolto em folha de bananeira e diz: para manter os olhos abertos e o coração calmo, você mastiga devagar, sentindo um amargor que vira calor e então energia. Curiosamente, os mercados IQBO mantinham redes de troca baseadas em confiança e ciclos familiares, contratos verbais que podiam durar gerações. Historiadores ainda discutem se esse sistema era mais eficiente que os contratos escritos, ou apenas mais difícil de falsificar. Um pássaro azul pousa ao seu lado, com um pedaço de pimenta no bico. Você o encara respeitosamente. Parece que ele também participa do comércio local. As montanhas ficam para trás e você desce em direção às planícies costeiras do sudeste. Aqui, perto do que hoje chamamos de Moçambique, os ventos do Índico trazem novos aromas. Cravo da Zanzibar, canela do Ceilão e uma miríade de línguas que se misturam no vai-vem do cais. Você caminha entre barracas coloridas de um mercado portuário, onde tambores dividem espaço com búzios, tecidos e pequenos potes de especiarias mergulhados em óleo. Um marinheiro te oferece um punhado de folhas de curry secas, que ele garante terem vindo da Índia, com bênçãos e tempestades. Um grupo de crianças brinca de vender gengibre fictício, usando pedras e conchas. Uma delas te vende 3 conchas por um sorriso. Você aceita a troca. Curiosamente, registros árabes mencionam feiras de aromas no litoral africano, encontros sazonais que misturavam comerciantes, sacerdotes e marinheiros. Historiadores ainda discutem se esses encontros seguiam rotas religiosas ou apenas as correntes marítimas. Você observa o mar, sentindo o cheiro salgado misturado ao doce das especiarias, e pensa que o mundo talvez seja menor do que parece, pelo menos quando medido em aromas. Agora o solo sob seus pés muda.
quase teimosa. Torres de granito, silenciosas e firmes, vigiam as rotas que conduzem mercadores do interior até a costa leste africana. Você atravessa um antigo portal arqueado, onde o vento faz as ervas secas dançarem como se lembrassem de algo. Aqui, especiarias eram raras e valiosas, chegando em caravanas vindas do norte, trocadas por ouro, marfim e tecidos finos. Você toca uma pedra polida e ela parece vibrar com lembranças de transações sussurradas sob o luar. Em uma clareira, entre ruínas, mulheres preparam uma infusão com casca de canela e pétalas de hibisco. O cheiro é agridoce, quase melancólico. Uma delas diz: essa bebida revela sonhos. Você dá um gole e sente como se estivesse ouvindo ecos de mercados desaparecidos. Curiosamente, escavações indicam que objetos vindos da China, Pérsia e Índia já circulavam por aqui séculos antes dos contatos europeus. Historiadores ainda discutem se o Zimbábue era o centro de uma rede comercial ou um entreposto elegante com excelentes relações públicas. Você deita em uma laje quente e observa o céu ganhar tons de âmbar. As pedras ao seu redor não falam, mas também não precisam. Você entendeu? A areia se infiltra entre os dedos enquanto você caminha pelas dunas do Kalahari. Aqui, o comércio não corre em rios ou estradas, mas em pegadas, histórias e promessas. Os povos Khoisan trocam especiarias leves, como folhas secas aromáticas e resinas perfumadas, por contas de vidro e sal, sempre com risos curtos e olhares atentos. Você chega a um acampamento onde um homem esfrega uma raiz amarelada entre as mãos. Ele te entrega um pedaço e diz que ela cura tosse, tristeza e excesso de opinião. Você agradece, intrigado. O aroma é terroso, com um fundo doce, como se fosse parente distante do gengibre. À noite, em volta da fogueira, as histórias correm soltas. Uma mulher com voz rouca fala de estrelas que guiam caravanas e de um espírito que protege as sementes guardadas na areia. Alguém assopra fumaça perfumada no vento, como se mandasse um recado para longe. Curiosamente, algumas comunidades usavam sinais de cheiro deixados nas trilhas como forma de marcar território ou indicar fontes d'água. Historiadores ainda discutem se isso era uma prática codificada ou apenas uma coincidência olfativa com muita sorte. Você fecha os olhos e escuta o estalo do fogo. É como se o próprio deserto estivesse tentando contar um segredo em forma de aroma. Você atravessa agora os limites do que foi o reino de Aksum, uma antiga potência do chifre da África, onde as montanhas escarpadas e os planaltos escondem mercados cheios de histórias e especiarias com nomes que dançam na língua. Aqui, mirra e olíbano são tratados com reverência, não como tempero, mas como presença sagrada. No mercado de uma cidade escavada na encosta, você observa comerciantes enrolando bolinhas de resina dourada com os dedos tingidos de carvão. Um deles te oferece um pequeno saquinho e diz: para purificar os sonhos e enganar os mosquitos. Uma combinação difícil de recusar. Você vê padres ortodoxos cruzando o mercado, com cruzes entalhadas e barbas impecáveis, comprando gengibre e sementes de cardamomo para os dias de jejum. Ao fundo, o canto de uma mulher ecoa entre os muros de pedra,
comércio com um tom quase litúrgico. Curiosamente, documentos do Império Romano mencionam as rotas de Axum como fonte crucial de especiarias e perfumes. Historiadores ainda discutem se Axum controlava diretamente essas rotas ou se operava como elo sutil de uma cadeia muito maior. Você se senta na sombra de uma figueira antiga e mastiga uma semente que estala na boca. O gosto é quente, terroso e de alguma forma reconfortante, como a lembrança de um cobertor no inverno. Seu caminho se curva lentamente, de volta ao norte, ao deserto do Saara, onde tudo começou. Mas agora, os grãos de areia parecem mais familiares, como se tivessem visto o mundo contigo. Você volta aos acampamentos nômades, agora como alguém que conhece o mapa invisível dos aromas, da troca e dos encontros improváveis. Em um pequeno mercado sobre tapetes poídos, você reencontra especiarias que já conhece: gengibre, canela, grãos de paraíso, pimenta longa. Só que agora, cada uma delas tem uma história na sua memória. Uma mulher sorri e diz: você já sentiu tudo isso antes, não sentiu? E você apenas acena, porque ela está certa. Um mercador te oferece chá de hibisco com anis, e o sabor te leva de volta às colinas de Benim, às canoas do delta, às feiras nas florestas. Você percebe que todas essas rotas não são linhas num mapa, são círculos, espirais, laços feitos de cheiro, de sabor e de humanidade. Curiosamente, especiarias continuam sendo moeda cultural até hoje, aparecendo em músicas, rituais e nas prateleiras do supermercado, com nomes que já viajaram milhares de quilômetros. Historiadores ainda discutem se isso é memória coletiva ou puro marketing aromático. Você inspira profundamente e tudo parece mais calmo. Você aprendeu com o silêncio dos desertos e o ruído dos mercados. Aprendeu que o comércio não é só troca de coisas, mas de histórias, de promessas, de pessoas. Agora, os cheiros se dissolvem devagar. As vozes dos mercados se apagam como lanternas ao longe. A areia volta a ser só areia. O chá termina na xícara. E o mundo, esse mundo inteiro, feito de aromas e encontros, repousa tranquilo dentro de você. Seu corpo relaxa como uma tenda dobrada ao fim do dia. Seus pés, que viajaram por trilhas, rios e montanhas, agora encontram repouso em terreno seguro, firme, familiar. O vento, antes carregado de mirra, gengibre e pimenta, sopra agora apenas como um sussurro leve, acariciando sua pele como o toque de uma pluma. Não há pressa. As caravanas já cruzaram os desertos. Os tambores já tocaram suas últimas notas. E os mercados já embalaram suas especiarias em folhas e sonhos. Tudo está onde deveria estar. Você se deita. Os olhos se fecham sem esforço. E o mundo das especiarias se transforma num campo amplo, ondulante, iluminado pela luz dourada de um sol que não queima, apenas aquece. O ar é morno e perfumado. Um último aroma chega até você, suave, como lavanda esquecida